Olá, senhores papais e mamães e todos os responsáveis pelos rapazes e moças. Eu não falei meninos e meninas, falei rapazes e moças, porque o tema que nós vamos tratar nesse mês, nessa conversa aqui de meia hora, é o tema da adolescência. Vamos tratar do diálogo com o filho adolescente, depois da intimidade, pudor, sensualidade, depois da namoro, sentido do namoro e orientação sobre as saídas à noite, álcool, drogas, etc. Mas vocês veem, é muita coisa para a gente tratar em meia hora. Vamos falar um pouquinho, mas vocês receberam os textos, vocês receberam as aulas já gravadas, então o que eu vou tratar agora, eu vou fazer um resumo de tudo isso, Então, vocês estão lembrados que, no primeiro ponto, o diálogo com o filho ou filha adolescente, se o filho adolescente que vocês estão pensando no momento é o primeiro, vocês certamente estão preocupados. Se é o segundo, o terceiro, o quarto, aí vocês já estão veteranos no assunto, sabem tratar melhor. Mas se é o primeiro, geralmente, o primeiro filho ou filha adolescente deixa o pai e a mãe muito preocupado. Por quê? Porque é uma mudança muito brusca que acontece na criança para o rapaz ou para a menina. Eu coloquei o texto aqui, A mãe falando, Puxa, eles eram tão fofinhos, agora são chatos de galocha. Antes a gente ficava horas conversando sobre qualquer coisa. Agora, quando eu pergunto como foi a escola, vem uma resposta monossilábica. Foi legal. Ou foi uma droga, quando a expressão não é pior ainda, Se eu insisto, ela se cala. Se eu insisto ainda mais, a resposta parece um coice. Como é que eu vou lidar com uma pessoa assim? É preciso pensar o seguinte, a forma de conversar mudou. Antes você conversava com uma criança, com um menino, que te viam como modelo, até mesmo como uma heroína. Eles te ouviam cativados, papai, mamãe está falando. Agora o diálogo é quase sempre uma discussão. Por quê? Eles ainda não sabem argumentar. Eles estão inseguros porque eles ainda não têm a sua própria opinião, mas tem uma já, que é o seguinte, que a minha mãe falou, eu estou contra. Por que isso? Porque eles querem ser independentes. E o modelo de dependência que eles estão vendo mais claro na frente deles é o pai e a mãe. Entende? Então, é preciso uma paciência imensa, muita paciência. Converse, tente conversar. Argumente, dê razão para ele ou para ela sempre que você puder. Sempre que ela falar qualquer coisa que você concorda mesmo, não é fingir, que você concorda mesmo, diga, olha, eu concordo com você nisso. Entende? Para quê? Para que ela perceba que existem pontos do pensamento dele ou dela, entende, que você concorda também. Isso vai lhe dar base para você, vamos dizer assim, na hora da conversa, você fala, não, nós concordamos nisso, nós concordamos naquilo. Entende? E vai estabelecer a possibilidade de um diálogo maior. Use o menos possível o argumento de autoridade. Não é que você não deve usar, às vezes o argumento é esse mesmo, sou seu pai, sua mãe, ponto final. Entende? Mas esse argumento deve ser usado sempre com a explicação do porquê. Veja, o argumento de autoridade é válido. Está certo, está correto, você é o pai, você é a mãe, você é o responsável. Mas
Eles intimamente querem saber, até a criança precisa ser explicada do porquê. Entende? Então, explique o argumento, mesmo que ele não quiser ouvir. Peça a opinião deles, sempre que for possível. Qual é a sua opinião a respeito disso? E, se for possível, siga essa opinião. À medida em que eles crescem, eles podem realmente opinar sobre 1000 coisas da casa. Como decorar a festa do irmão menor, de que cor pintar as paredes do quarto dela, sei eu, de que carro comprar, há coisas em que ele pode falar e em que pode argumentar. E quando ele argumentar, quando ela argumentar, vocês respondam, eu concordo ou não, ou deem a razão, olha, não temos dinheiro para isso, enfim, montem por que você não ajuda fazendo tal coisa, de tal maneira que você mostre para ela que você concorda, ou quando você não concorda, que você explique por quê. Eles mudaram de interesses, né? Diz uma mãe, né? A mãe fala, ouve músicas que eu não conheço, falam uma linguagem que eu não entendo, vestem-se com modas e estilos que me são estranhos, frequentam ambientes que eu nem imagino quais sejam. Você não imagina quais sejam, mas já imagina que é ruim, né? Às vezes não é, viu? Sim, eles parecem às vezes alienígenas, parece que vivem no outro mundo, mas eles continuam sendo seus filhos, tá? E é necessário que vocês entrem em acordo. É preciso que você conheça o universo que eles vivem e se interesse pelo mundo dos seus filhos. Conheça os amigos dele ou dela. E faça isso sem parecer que está invadindo a privacidade deles. É difícil, eu sei que é difícil. Mas os pais, quando querem, têm um jeito especial para fazer isso. Você também descobrirá essa habilidade paterna e materna se você procurar. Mãe preocupada falando novamente. Eu quero que eles tenham um bom futuro, eu quero que ele seja feliz. Por isso eu fico na marcação, cobrando o estudo, cobrando a responsabilidade, cobrando os horários, cobrando os compromissos. Eu fico vigiando os seus amigos, fico atento para que ele não se envolva com drogas. Sou um pai chato, sou uma mãe vigilante. Eu sei que ele não gosta, mas eu sou firme. Você acha que eu estou errado? Vamos por partes, acho sim. Pode estar, não em tudo, deixa eu explicar, mas pode estar. Você deve cobrar, sem dúvida. Saiba que as coisas que mais eles gostam, isso eu tenho certeza de experiência, de centenas, milhares de adolescentes que conversei a respeito desse assunto. Eles gostam da cobrança dos pais. A menina que xinga você, ela gosta da cobrança. Elas confessam que gostam. Nunca vão te dizer isso. Mas elas gostam. Por quê? Porque a cobrança dá segurança a eles. Mas cobre você de um jeito demonstrando afeto, descontração, bom humor. Né? A mãe responde, eles gritam que querem liberdade, mas são crianças. E não sabem usar essa liberdade que estão exigindo. Peraí, vamos com calma. Em primeiro lugar, eles não são crianças. Eles são adolescentes. É diferente. Certo? Segundo lugar, eles querem liberdade porque faz parte da essência do homem ser livre. Né? Como é que eles vão aprender a usar a liberdade se não vão ter oportunidade para isso? Os pais precisam aprender a correr o risco da liberdade. Você está lembrado quando você levava seu filhinho ou sua filhinha no parque para andar de bicicleta? E você ficava segurando a bicicleta enquanto ele pedalava, para ele aprender a se equilibrar? E que havia um momento mágico em que você largava a bicicleta e que ele ficava pedalando sozinho? É isso aí, é a mesma coisa. É preciso soltar.
Você segura, você quer que ele se equilibre, mas há um momento que você precisa soltar. Ah, mas ele vai cair, ele vai quebrar a cara. Bom, se ele quebrar a cara, você vai mostrar depois para ele por que ele quebrou a cara. Mas é preciso, não tem? É exatamente isso. A mãe respondia, mas eu não gosto da forma como ele se veste, eu não gosto da música que ouvem. Tudo bem, não precisa gostar. Entende? Não é preciso, não é você que está vestido, é ele, é ela. Né? Eles também não gostam da roupa que você veste. Não tem problema nenhum. Né? Se você acha que a blusa da sua filha é feia, que o tênis do que o seu filho está usando é um horror, diga isso para eles. Mas diga numa boa, sem grosserias e imposições. E admita a resposta. Mãe, você não gosta, mas eu gosto. Tudo bem. E por favor, hein? Por favor, não tente se vestir como eles, achando que com isso você vai atrair a simpatia deles. Você vai atrair o ódio. Também eles vão te achar repulsivo se você fizer isso e talvez tenham razão. Tá bom? Brigue se for o caso, briga que não gosta da roupa, mas como é ele que está usando, tudo bem. Se não vai contra nada, não vai contra o pudor, se for contra o pudor, outro papo que nós vamos falar daqui a pouco. Mas você não vai contra o pudor, você não vai contra, não tem nada de absolutamente inconveniente, apenas que você acha feio, tudo bem. Deixe ele usar a roupa, deixe ele cortar o cabelo daquele jeito que você acha horroroso, entende? Não tem problema nenhum, isso não vai fazer mal nenhum para você nem para ele. Certo? Um outro ponto, esse ponto é bem mais delicado, que é a questão da intimidade, do pudor e da sensualidade. Os anos da adolescência são os mais difíceis para os pais tratarem a questão do pudor, a questão da sexualidade. Em primeiro lugar, porque quando eles crescem, quando eles se tornam adolescentes, eles são ardorosos defensores de sua intimidade. Entende? E eles querem, e isso está certo. Eles fecham a porta do quarto, eles não querem que você fique xeretando, não querem saber, entende? E isso é bom. É bom que eles defendam a intimidade deles também. Certo? Então, os pais ficam desconcertados, porque antigamente ela falava comigo sobre qualquer assunto. Agora ela vai falar desses assuntos com as amigas dela, mas comigo não fala. É isso mesmo. E isso faz parte da natureza humana. Ela está exercendo a liberdade dela. Entende? Você deve... É difícil, eu sei que é complicado, mas você deve demonstrar compreensão por isso. Ensinar. O primeiro pudor que você deve ajudá-los a ter, a cultivar, é o pudor consigo mesmos. Nas meninas, a tendência é se compararem com modelos para se sentirem atraentes. Por insegurança, por falta de uma personalidade desenvolvida, elas não conseguem estudar e pensar o que é bom para mim. Elas procuram um modelo qualquer para imitar, porque acham que com isso elas estão mais seguras, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. É uma pena, mas faz parte do crescimento. Haverá um momento em que ela vai perceber o seguinte: não, o modelo que eu tenho que seguir não é o mesmo. Mas isso demora. Existe uma fase de insegurança que não se corrige aos gritos. Não tem jeito. A adolescência também é a idade em que se despertam grandes ideais. E esses grandes ideais devem ser cultivados. A adolescência é um momento em que a pessoa, ou o menino ou a menina, descobrem que a vida foi feita para grandes ideais. Percebem isso. Eles percebem, eu tenho uma vida pela frente e essa vida eu devo dedicar a algo de grandioso. Às vezes, o grandioso que eles imaginam não é factível, mas não tem problema. Eles estão
desejando o grande, estão desejando o belo. E isso deve ser cultivado. E sobre esses pontos, vocês devem conversar com eles, sem de jeito nenhum ridicularizar o ideal que eles têm. Mostrem, porque quando eles estão falando com vocês, mesmo que eles não digam, pai, mãe, eu quero que você me ajude, eu quero um conselho sobre isso, mesmo que eles não falem isso, eles raramente vão falar, mesmo que eles não falem isso, eles querem o seu conselho. Eles querem que você dê opinião, eles querem que você fale. Então você fala. Fala, olha, você está pretendendo fazer isso, tudo bem, né? Isso é uma coisa bonita. Na hora, veja, você vai ter tais e tais e tais dificuldades. Você pensou nisso? Ah, eu pensei, então vou resolver dessa forma e dessa outra. Tudo bem, então haverá. E mostre que há um caminho que ele pode seguir que talvez dê errado. Se der errado, ele vai perceber. Né? E vai se lembrar que você aconselhou ele antes. Ele vai se meter em grandes ideais. Se o ideal é realmente grande, analise a grandeza do ideal com ele. Mais do que analisar como ele deve concretizar o ideal, porque isso que é aí que o negócio morde, aí que tem a encrenca. Analise a grandeza do ideal. Mostre para ele o quão belo é esse ideal no qual ele está se envolvendo, ele quer se envolver. Apresente para ele esses exemplos desse ideal que ele escolheu, não que você escolheu para ele, mas que ele escolheu. E depois o modo de fazer, aí você pode dizer para ele, olha, eu posso te aconselhar nisso, 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 mas peça conselho para pessoas especializadas, pessoas que entendem mais isso do que seu pai, do que sua mãe. Se quiser, olha, te recomendo tal pessoa e tal outra que pode te ajudar. Entende? Mostre que você está querendo ajudar e não dirigir. E não dizer como ele deve fazer. Tá? Isso o deixa mais seguro e o levará, mesmo que ele fracassar nesse ideal, mesmo que ele não for para frente nisso, ele vai ter oportunidade ele vai lembrar, não, quando eu perguntei para minha mãe, quando eu perguntei para o meu pai, eles me orientaram sem me impor nada. Então eu vou perguntar de novo. Tá? Outra coisa, os adolescentes são gregários. Significa o quê? Significa que eles gostam de estar junto com os outros, né? E todos eles fazendo as mesmas coisas e praticando, usando as mesmas roupas, às vezes o mesmo corte de cabelo, às vezes as mesmas expressões. Por quê? Porque eles não querem se sentir estranhos. Né? Isso é bom em certo sentido, porque é no sentido de que eu estou me socializando. É ruim porque a pessoa ainda não está usando a sua personalidade, ela está imitando os outros. Entende? O que é que nós podemos fazer? Não é afastar os filhos do grupo. Eles necessitam de amigos. Também para amadurecer. Né? É o que precisa ensinar a ir contra a corrente com personalidade. É isso que você gosta? É isso realmente que você quer? Ou você está fazendo isso porque os outros fazem? Não falar desse jeito que eu acabei de falar agora. Mas, enfim, mostrar para ele que se você gosta realmente de uma coisa, é assim que você deve seguir e fazer. Examine isso de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus ideais e faça. Em todo caso, há alguns pontos em que você não deve ceder de forma alguma. Qualquer forma de comportamento, qualquer forma de vestir, que seja contrário ao pudor, né, não deve entrar na sua casa. E isso você deve deixar bem claro para eles. Né? Por quê? Embora ele proteste, embora ela grite, etc., ela vai perceber o seguinte, não, minha mãe é inabalável nesse ponto, e aqui no fundo, que ninguém nos ouça, que ninguém conte para minha mãe, eu acho que ela está certa. Isso me dá segurança. Entende? Então, seja firme nos pontos em que realmente não é possível ceder e ponto final. Eles vão perceber, então, que existem pontos que são pontos discutíveis, existem pontos em que são pontos opináveis, e existem outros pontos que não. Esses pontos são absolutamente severos, certos e amarrados. Tudo bem? Depois, tudo isso aqui deve vir revestido com muita paciência.
É natural que eles queiram exercer a rebeldia deles, e é natural que muitas vezes eles desobedeçam e quebrem a cara. Quando o caldo entornar, quando eles quebrarem a cara, é aí que nós, pais e professores, não podemos perder a serenidade. A maior besteira que a gente pode fazer nessa hora é dizer, tá vendo? Eu te falei, é isso, agora, aguenta agora. Não. Ajude ele a analisar, ajude ela a analisar o que foi feito de errado. Educar, leio agora, educar requer sempre uma grande dose de paciência, especialmente em assuntos como esse, em que os critérios que queremos transmitir não podem parecer exagerados aos jovens. Finalmente não, tem outro ponto ainda, sobre o namoro. Vamos partir primeiro do óbvio, né? A imensa maioria dos homens e mulheres são chamados por Deus para a vida conjugal. E, portanto, para todos, chega um momento em que eles devem escolher uma pessoa com quem irão, teoricamente, compartilhar o resto da vida, no casamento. Portanto, escolher a pessoa certa é muito importante. E o namoro é o tempo de escolha. Então, o namoro, cara, é um negócio muito importante. O namoro existe para que o homem e a mulher se conheçam mais e, portanto, conhecendo mais, se amem mais e cheguem melhor preparados para o matrimônio. Você não vai montar um negócio com um sócio sem saber a idoneidade desse sócio. Senão você vai à falência. O namoro é a mesma coisa. É fundamental que os dois, homem e mulher, rapaz e moça, tenham a mesma ideia do que é casamento, do que é vida conjugal, do que é amor, e que esse conceito seja conforme a verdade. Para isso que existe namoro. O namoro não é sentimentalismo, os namorados têm que conversar muito. Os namorados têm que construir seu relacionamento sobre a rocha de um amor verdadeiro e não sobre sentimentalismo. Qual a diferença entre amor e sentimentalismo? Qual a diferença entre amar e gostar? Já falei disso outra vez, vou falar de novo. Gostar é querer o bem que uma coisa traz para mim. Tipo, eu gosto de chocolate. Eu não amo chocolate, eu gosto de chocolate. Isso significa o quê? Eu quero o bem que o chocolate me traz. Tudo bem? Amar é querer o bem para a coisa, para a pessoa amada. É diferente. Veja, o gostar é egoísta. Pensa em eu primeiro. O amar é altruísta. Pensa primeiro no outro. Muita gente namora e casa porque gosta um do outro, mas não porque ama. E aí vai dar encrenca, vai dar confusão. Então, o namoro é o momento de o rapaz e a menina perguntarem, se pensarem, eu amo realmente esse cara, eu amo realmente essa menina? Mas, quer dizer, eu quero o bem dela. Eu quero o bem dela. Eu quero que ela seja santa. Eu quero que ela seja uma pessoa boa. Ou não, eu me sinto bem perto dela. Isso é gostar, cara. É bom, mas não dá para casamento, não. Casamento você precisa querer amar ela, querer o bem para ela e vice-versa. Os namorados precisam, portanto, de novo, repito, conversar muito. É preciso que cada um conheça claramente o que o outro pensa. E não cair na ingenuidade de achar que ele ou ela vai mudar com o tempo. Ela pensa isso, mas ela vai mudar com o tempo. Faz nada. E o namoro é para isso, para saber, para conhecer. Aí você conhece e fala, puxa, é uma pessoa muito boa,
Entende? Realmente eu gosto muito dela, mas não dá para casar com ela. Não amo essa pessoa. Essa pessoa tem opiniões muito diferentes das minhas em muitos assuntos essenciais. Então, tchau e benção. O namoro é para isso. Ou não, realmente eu amo essa pessoa. Realmente, puxa, nós comungamos os mesmos ideais. Beleza, tudo bem. Então, casem-se e vivam felizes para sempre. Deu para entender, né? Os namorados devem se respeitar. Né? O namoro cresce com respeito mútuo. Estou citando as palavras do Papa Bento XVI. O namoro cresce com respeito mútuo, que no fundo é tratar o outro como uma pessoa que ela é. Bento XVI, dirigindo-se aos jovens de todo o mundo, ensina que o namoro é um tempo de expectativa e preparação, que deve ser vivido na castidade dos gestos e das palavras. Isso permite amadurecer no amor, tá? Finalmente, outro problema muito prático que pais e mães estão falando, e tenho 4 minutos para tratar dele, é a orientação sobre as saídas noturnas, álcool, drogas também. Quando sua filha ou seu filho perguntam pela primeira vez: posso sair hoje à noite com meu amigo? Pode ser que um frio te corra pela espinha, né? Essa é uma pergunta das mais temidas pelos pais e adolescentes. Vamos trocar algumas ideias sobre isso bem rapidamente. Em primeiro lugar, seu filho ou sua filha cresceram. Eles sentem a necessidade de um pouco mais de autonomia. Essa saída deve ser um momento em que eles desenvolvem socialmente. É importantíssimo que os pais estejam em acordo entre si. Se o papai deixa, a mamãe não deixa e vice-versa, vai dar uma maior confusão. É preciso combinar isso direitinho, então. Você ensina, lembre-se de uma outra coisa, você educou essas crianças, você educou essa menina, você educou esse rapaz durante anos. E eles sabem o que é certo e o que é errado. Agora está na hora de eles mostrarem que sabem agir corretamente. Chegou o momento de que você vai mostrar que confia neles. E se você racionalmente percebe que isso é melhor, isso é bom, deixe e ponto final. Senão, não deixe. Não vai cair na chantagem emocional. Todo mundo fala, todos os meus amigos fazem isso. Todos os meus amigos não é você. Mas saiba argumentar. Outra coisa muito prática e muito boa, entre em contato com os pais dos amigos ou das amigas das suas filhas, do seu filho. Entre em contato com os pais deles. Converse com eles. Se vocês conversarem, vocês vão se ajudar entre pais mutuamente também. É muito importante falar sobre os riscos do abuso do álcool ou das drogas. Mas fale isso numa atitude de diálogo. Não abuse de abordagens de ordens. Não beba, não chegue tarde, nem dê exemplo de situações extremas. Veja, fulano de tal morreu de cirrose de tanto beber. Isso não vai adiantar nada. Mostre que você confia neles, mas fale. Fale dos perigos que tudo isso tem. E depois você pensar muito, você vai decidir. E aí quando você decidir, decida, tá bom? E aí decida e justifique e torne-se depois inabalável. Não volte atrás na decisão que você tomou, se você depois de pensar, viu que a decisão está correta. Tudo bem? Tudo teórico, né? Na prática, vocês vão ter que solucionar e ver as suas próprias decisões. Na prática, para cada filho, vocês vão ter uma decisão diferente. Por quê? Porque a vida é assim, porque as pessoas são diferentes, os pais são diferentes, as situações são diferentes também. Mas, enfim, isso pode ajudar a gente a pensar um pouco. Muito obrigado, até a próxima. Olá,
bom dia a todos os pais, mães e responsáveis pelos alunos do Colégio Caminhos e Colinas e do CEAP. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos de leitura. Então, ao longo do mês de junho, nos vídeos de formação que vocês receberam pelo WhatsApp, a gente falou sobre alguns temas que estão relacionados ao hábito da leitura. Antes da gente começar a falar mais a fundo sobre esse tema, eu queria convidar cada um que está em casa a pensar se tem algum livro que você leu durante a sua vida que te marcou muito. Pode ser o primeiro livro que você lembra de ter lido sozinho, pode ser o livro que uma pessoa querida te indicou, pode ser um livro que te ajudou muito em algum momento específico, um pouco mais difícil da sua vida, que você pensasse qual é esse livro que te marcou, que marcou a sua vida. Depois a gente vai voltar nesse assunto. Então, no primeiro item, que era a importância dos clássicos, a gente viu que o clássico, ele é considerado um clássico porque ele fala de temas que são universais. No fundo, a literatura, a boa literatura, ela fala de pessoas. E as pessoas, ainda que elas sejam diferentes e tenham vivido em épocas diferentes, elas têm uma essência que é a mesma. Tem aspirações, tem sonhos, passam por dificuldades, passam por provações, crescem, lidam com pessoas, se desenvolvem. Então, tudo isso, quando a gente lê um bom livro, cria uma conexão. A gente se identifica com aqueles personagens que estão ali. Ou se a gente não se identifica exatamente com um personagem, com uma situação, ou a gente consegue identificar pessoas queridas que convivem conosco. Então, a literatura, ela também nos faz refletir sobre a nossa própria vida. Então, quando a gente vê um personagem que busca se realizar, ajudar os demais, são coisas que cada um de nós também procura pensar e viver e transformar em realidade no dia a dia. A leitura desses clássicos, que no fundo são as histórias e os feitos e as conquistas de grandes homens e de grandes mulheres, podem nos inspirar, podem nos ajudar a ser melhores no dia a dia e nos ajudam como elemento de formação mesmo. O professor Evandro citou alguns clássicos como O Patinho Feio, A Ilíada e a Odisseia, a Bíblia. Então são livros que são lidos por pessoas de circunstâncias diferentes, em tempos diferentes, mas que aquele sentimento de conexão, de identificação, de relacionamento com os personagens que estão ali, são fortes ainda. Depois a gente viu como a gente faz para desenvolver o prazer pela leitura, que o hábito da leitura, a vontade de ler, ela vem também por incentivo das pessoas que são queridas. Quando um pai, mãe, um tio, uma avó incentiva, um professor, isso tudo vai ficando, a gente vai guardando e nos serve de incentivo para aprender a gostar de ler. Não tem uma pessoa que nasce sem gostar de ler. Talvez alguns de nós não tenhamos tido a oportunidade de desenvolver esse gosto pela leitura. Mas se a gente colocar isso como uma meta, se propor a dedicar alguns minutos do nosso dia a dia, da nossa semana para a leitura, a gente pode com certeza desenvolver esse gosto pela leitura. Pela leitura também a gente consegue fazer muitas amizades. Então, numa roda de amigos a gente conversa sobre os livros que a gente leu, que a gente quer ler, alguém nos indica alguma sugestão de livro, E, aliás, por indicação, pode ser um bom caminho para a gente desenvolver mais o hábito da leitura, porque algumas vezes nós não conhecemos todo o repertório de clássicos ou de bons livros que estão disponíveis para serem lidos, mas a gente pode perguntar para pessoas em quem a gente confia. Pode ser um amigo que a gente sabe que tem esse hábito, que conhece muitos livros, que pode nos indicar algo que a gente procura naquele momento. Para os alunos e alunas, conversar com o professor. Então, o professor de português geralmente é quem acaba sendo a fonte de indicações para livros, para leituras em geral, mas os outros professores também, E você, pai, mãe, responsável, que talvez também queira começar a desenvolver mais esse hábito de leitura, também pode procurar o colégio, pode procurar a escola, para perguntar, para pedir também pode nos procurar para pedir sugestões, indicações. Em todo formulário que vocês recebem, tem ali uma indicação de leitura, Então, tem muitas sugestões que estão disponíveis, Então, conversando com uma pessoa, entendendo um pouquinho o que você procura naquele momento, ou o que te atrai mais em um livro,
as indicações podem ajudar bastante. Depois, o que vimos é que a leitura é fundamental para pessoas que querem desenvolver a cultura, né? Então, na escola, a gente aprende que ler é essencial, né? Por quê? Porque a leitura é uma ferramenta para a gente acessar todo o conhecimento que está disponível para nós. Então, pela leitura, a gente desenvolve as outras disciplinas, como história, geografia, né? A própria matemática. Uma parte da resolução da matemática é a interpretação daqueles exercícios, daqueles enunciados. Então, a leitura é fundamental para todo o nosso percurso escolar e acadêmico, né? Depois na vida universitária, na pós-graduação. Então, a leitura é uma coisa que... Então, a leitura é um hábito que todos nós desejamos ter. Mas nem todos sabemos como desenvolver bem esse hábito, né? Então, esse é o nosso objetivo hoje, conversar um pouquinho mais sobre isso. Nessa aula sobre a cultura, uma das coisas que vimos é que o silêncio, ele pode ser muito produtivo. O silêncio é uma das coisas que a gente precisa para poder desenvolver bem a leitura. Algumas vezes a gente não consegue se interessar por uma leitura porque a gente não consegue acalmar e silenciar o suficiente para concentrar naquilo que a gente está lendo, para entrar naquele universo do livro, daquele texto, né? Então, desenvolver o silêncio, preparar a leitura também é muito importante. É muito difícil, é mais difícil a gente conseguir ler bem um texto, um livro, se a gente está num ambiente que está muito conturbado, então tem muitas pessoas falando, muito movimento em volta. Se a gente tem um ambiente mais calmo, mais tranquilo, uma poltrona mais confortável, um ambiente silencioso, que é propício para a gente se concentrar naquilo que a gente está lendo, é muito mais fácil desenvolver esse hábito. Depois também falamos sobre o plano pessoal de leitura. Então, o que é esse plano pessoal de leitura? A gente geralmente se coloca planos para outros âmbitos da nossa vida, né? Então, fazer um plano financeiro. Quero fazer um curso, então eu preciso economizar tantos reais para conseguir fazer esse curso no ano que vem. A gente faz planos, por exemplo, para organização, né? Então, vou começar organizando o armário, depois eu vou organizar a cozinha. E a gente precisa ter um plano também de leitura, né? Então, programar quais são as leituras que eu vou fazer, pedindo a indicação para as pessoas que podem nos aconselhar, como a gente já falou antes, e organizar isso na nossa rotina, se colocar metas de leitura, né? Quero ler um livro por ano, quero ler um livro por mês, cada um vai ter uma meta que cabe dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, mas é importante ter esse plano. E uma das coisas que pode ser muito rica para a vida em família e para desenvolver o hábito de leitura nas crianças é que a família tem um plano de leitura familiar. Pode ser, por exemplo, que a família consiga dedicar alguns minutos por semana para leitura. Então, 15 minutos no domingo de manhã, todo mundo da família se reúne para ler. Pode ser o mesmo livro que alguém lê em voz alta, pode ser um livro que cada um lê um trecho, um capítulo, pode ser uns 15 minutos de leitura em que cada um está lendo o seu livro e depois todos conversam sobre o que estão lendo. Tem vários modelos e várias possibilidades que precisam ser pensadas de acordo com a realidade de cada família. O que é importante? Que a família tenha isso como uma meta, que a família se planeje para conseguir ter essa meta de leitura. Então, agora que a gente fez uma pequena recapitulação dos temas que a gente viu no mês de junho, a ideia é a gente aprofundar um pouquinho mais como desenvolver os hábitos da leitura. A primeira pergunta que eu fiz quando a gente começou foi: qual é o livro que te marcou? Então, provavelmente algum de nós tem algum livro que nos marcou ao longo da vida. Então, se você conseguiu pensar, lembrar de um livro ou mais que te marcou muito durante a sua vida, escreve aqui nos comentários qual que é o livro que você gostou. Talvez outras pessoas que estão assistindo também tenham lido e gostado desse mesmo livro. Ou se não leram, talvez se interessem por ler também. Pode ser um livro que a gente leu, né? Eu me lembro até hoje, por exemplo, do primeiro livro que eu li, sozinha, né? Depois que eu fui alfabetizada. E é um livro pelo qual eu tenho muito carinho até hoje, porque me marcou muito. Eu me lembro de ter ficado muito contente de ter conseguido ler sozinha. Aquela história era muito interessante para mim naquela época. Então, cada um de nós tem algo para contar desse livro que leu. Por que é importante a gente lembrar dos livros que nos marcaram? Um ou mais livros que nos marcaram ao longo da nossa vida. Porque eles também nos ajudam a reavivar o interesse pela leitura. Algumas vezes no dia a dia, na correria do trabalho, a gente acaba lendo coisas mais técnicas, mais relacionadas ao nosso trabalho, ou lê as notícias, lê os últimos acontecimentos, mas a gente esquece às vezes de ler um bom livro de literatura.
Se a gente lembra quais são os livros que a gente gostou de ler, que nos marcaram, talvez aquele interesse que tinha ficado um pouquinho de lado, ele reacenda, né? E a gente se sinta mais motivado a ir atrás de uma boa leitura e de dedicar uns minutos para uma leitura de literatura mesmo, né? Se você se sentir motivado a ler, a retomar esse hábito de leitura, ou se você já tem um hábito de leitura, intensificá-lo, isso já vai ser muito bom para os filhos. Porque uma das coisas que nos incentiva a ler é ver pessoas com quem a gente convive no dia a dia lendo, né? Então, quando as pessoas comentam com a gente sobre os livros que elas estão lendo naquele momento, um livro interessante que elas leram no mês anterior, isso tudo vai nos motivando. Então, conversar em casa sobre o que cada um de vocês está lendo também é muito importante. As crianças leem livros que a escola pede, ou que elas têm interesse mesmo de literatura, de aventura. Então, é muito interessante incentivar esse hábito de conversar sobre as leituras. Pode ser no jantar, pode ser no final de semana, mas se cada um vai comentando um pouquinho sobre o que está lendo, se cria um ambiente em que a leitura passa a ser um ponto de atenção de todo mundo, e é alguma coisa que une todos que estão ali. Então, comenta sobre um personagem, comenta sobre algo interessante que aprendeu, algo novo que leu. Pode ser um bom ponto de partida para muitos papos interessantes em família. Depois, como que a gente incentiva a leitura mais especificamente com as crianças e com os adolescentes? Então, a primeira coisa é que eles possam ter livros à disposição. Isso não quer dizer que se precisa fazer um gasto financeiro muito grande, né? Tem muitos livros bons, acessíveis. É possível encontrar livros muito bons em sebos, em ótimo estado de conservação. Tem muitos livros que estão disponíveis em domínio público, então dá para encontrar na internet os livros que estão autorizados publicamente para todo mundo acessar. Tem programas de leitura específicos, então para crianças pequenas tem o programa Conta Pra Mim, da Secretaria de Alfabetização, que disponibiliza mini-livros, livros em PDF, com figuras, com temáticas de fábulas, de contos, que são muito interessantes para desenvolver vocabulário nas crianças, né? Então, uma das coisas interessantes é a gente pensar assim, que a gente aprende a falar porque a gente ouve outras pessoas falando, né? E a gente desenvolve o gosto pela leitura também porque a gente vai vendo que todo mundo que está à nossa volta lê e precisa da leitura também. Então, quando a gente lê, a gente aprende novas palavras, novos vocabulários, a gente aprende a se expressar melhor, né? Então, para a criança que ainda está no Fundamental 1, por exemplo, conforme ela vai lendo as histórias, o que os personagens vão passando nas histórias, ela também vai se identificando e é capaz de conseguir se manifestar melhor, porque ela viu aquela cena acontecendo num livro, numa história, num conto, numa fábula. Então, esse é um outro ganho da leitura, que a criança se manifeste mais e entenda melhor como que ela pode explicar aquilo que ela está sentindo, que ela está pensando, aquilo que ela quer naquele momento. É uma ferramenta de comunicação muito importante. Conforme a criança vai crescendo, os gostos dela vão mudando, né? E algumas vezes, um dos entraves para a gente desenvolver esse hábito da leitura é que às vezes a gente se depara com alguns livros que precisam de um esforço um pouquinho maior, né? Não são todos os livros que são super emocionantes desde a primeira página, mas aquelas primeiras páginas em que tem uma descrição do personagem ou do ambiente são importantes para, na hora do ápice da história, a gente conseguir entender e entrar naquela realidade junto com os personagens. Então, algumas vezes a leitura precisa também de esforço e de perseverança. A leitura nem sempre vai ser prazerosa, mas se a gente quer que ela seja prazerosa, a gente pode transformar a leitura de qualquer texto num bom momento de lazer, de diversão, né? Então, a gente precisa estar muito convencido também de que isso é importante. E a gente precisa transmitir isso para os jovens. Às vezes, para vencer essa barreira, né, do esforço que a leitura algumas vezes exige, então, é possível começar, por exemplo, com audiolivros. Então, tem aplicativos de celular ou vídeos disponíveis no YouTube em que há uma narração dos livros. Então, alguém conta em voz alta o texto dos livros. Então, pode ser uma boa ferramenta para uma criança, por exemplo, que não atingiu um nível de fluência de leitura ainda
muito bom. Então, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade ali porque ela engasga em algumas palavras, não sabe ainda muito bem respeitar a pontuação, mas se ela vai ouvindo o áudio e vai acompanhando com o texto, aquela leitura fica mais interessante porque ela consegue entender aquilo que está sendo falado. Esse é um outro ponto que a gente tem que ter bastante atenção também. Se o livro ele está adequado à idade da criança e ao nível de leitura da criança naquele momento. Então, se é um livro muito fácil, pode ficar desinteressante porque parece muito bobo. Mas se é um livro que tem uma linguagem muito difícil e uma construção muito diferente, também pode ficar desinteressante porque a criança não entende aquilo que está sendo, aquilo que ela está lendo. Então, é muito importante também saber escolher os livros mais apropriados para cada idade. Por isso que contar com a ajuda de pessoas que possam aconselhar, pessoas que tenham um bom repertório de leitura, é muito importante para indicar qual o melhor livro para aquela criança naquele momento. Uma outra ideia muito bacana para desenvolver o hábito da leitura é fazer um clube do livro. Então você pode se reunir com pessoas que têm o mesmo interesse por algum livro e vocês combinam de programar essa leitura para discutir ao longo do livro. Então, por exemplo, vamos discutir os 3 capítulos por semana. Então, cada um lê, se compromete a ler os 3 capítulos durante aquela semana e, no determinado dia, se juntam para tomar um café e conversar sobre o livro, ou, se não for possível fazer isso presencialmente, marcam uma videochamada para comentar o que leram até aquele momento. Isso também pode ser bem interessante para conseguir trocar impressões sobre os livros. Então, algumas vezes a gente tem uma série de coisas que a gente reflete sobre o que a gente está lendo, mas que a gente quer comentar com outras pessoas e quer saber qual que é a opinião, o que as outras pessoas também sentiram ao ler aquilo. A ideia do clube de livro é justamente poder ter essas discussões regulares com outras pessoas sobre uma mesma obra. Uma outra ideia interessante para desenvolver, estimular a leitura nos jovens, é que muitos dos filmes que eles assistem, essas séries como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, eles surgiram de livros. Então pode ser um bom programa em família, depois da leitura dos livros da coleção, se juntar para assistir os filmes, comparar quais são as adaptações que foram feitas do livro para o filme, quais são as diferenças. Algumas vezes quando a gente lê a descrição de um personagem num livro, a gente imagina de uma determinada maneira. Quando é adaptado para o cinema, o personagem é muito diferente daquilo que a gente imaginou. Então, também é uma outra forma de desenvolver a leitura. Ou a partir de um filme que gostou muito, ir atrás do livro que inspirou aquele filme. Enfim, conversamos bastante sobre a leitura e sobre livros e falamos de várias ideias de como desenvolver esse hábito. O mais importante é a gente ter em conta que a leitura, assim como outros elementos que a gente insere na nossa rotina, se a gente vai dedicando um pouquinho de tempo por dia, ela entra na nossa rotina e se transforma num hábito. Então, assim como todos os dias de manhã a gente levanta, toma café, escova os dentes, penteia o cabelo, a gente também precisa inserir na nossa leitura alguns minutos de leitura que não sejam leitura técnica, Não seja leitura relacionada só à nossa área de trabalho, por exemplo, mas um livro de literatura, uma boa história, um livro de contos, um livro de fábulas, um livro de crônicas. E esse é um hábito que a gente precisa desenvolver ao longo de toda a nossa vida e que se cada um de nós, pais, mães, responsáveis, procurar desenvolver um pouquinho mais, a gente certamente contribui também para que os nossos alunos, filhos, desenvolvam esse hábito também, e que ganhem gosto de verdade pela leitura. A leitura, ela nos abre um mundo, Toda vez que a gente abre um livro é como se um universo novo se abrisse diante de nós. A gente pode aprender mais sobre nós mesmos, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre o mundo, Então a gente aprende a ver o mundo sob outras perspectivas, sobre a visão dos personagens que estão ali, vivenciando outras realidades, outros acontecimentos. Então, também é uma fonte de lazer e de divertimento muito rico, e que a gente não precisa sair de casa. Se você se interessou por ter um plano pessoal de leitura, ou um plano de leitura familiar para toda a sua família, e quer ajuda, não sabe muito bem por onde começar, procura o colégio, procura a escola, venha conversar com o professor encarregado de classe ou com o preceptor
e troque ideias sobre isso. Conversando com outra pessoa, algumas vezes a gente consegue encontrar os melhores caminhos e a melhor forma de concretizar isso dentro da sua realidade. Então é isso. Espero que tenham aproveitado esse papo sobre a leitura. Eu desejo boas leituras a todos vocês e nos vemos em breve. Muito obrigada!